Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a população que nos acompanha, a casa discute um crédito, nós vamos aprovar um crédito que tem natureza federal. É um crédito de alguns milhões de reais, como já for anunciado, para preencher, complementar os valores necessários para a formação do saldo suficiente para fazer a folha de pagamento do servidor de Marília. Isso precisa ser apenas destacado, algum ponto aí, porque a sociedade precisa ter a dimensão do que nós estamos fazendo aqui. Com a questão do confinamento, do decreto de calamidade, com a ordem de fechamento das atividades econômicas, especialmente aqui na cidade de Marília, aqui onde vivemos, nós tivemos uma queda brutal de arrecadação a partir de março, abril, maio, junho. Nós temos um caminho longo de recuperação para fazer, mas nós nem aprofundamos ainda a crise. Eu acho que nós estamos ainda passamos da metade da subida do problema. Nós nem fizemos a curva ainda para começar a ajustar. A gente ainda não tem a dimensão da profundidade que vai ser a economia e as finanças no município de Marília, na medida em que o rigor é cada vez maior, para que as atividades econômicas, parte delas não existam em razão do confinamento, da necessidade das pessoas ficarem em casa. Então, nós temos um cenário de praticamente falência, se assim fosse possível, dentro do contexto público, dos municípios. Né? Nós ouvimos no mês passado uma queda de arrecadação de mais de 90% nos tributos municipais. Essa semana agora eu ouvi o período dos últimos 30 dias do governo federal, 33%, 34% de arrecadação no governo federal. O governo federal que se endivida para fazer a ajuda dos benefícios do auxílio ao cidadão, 50 bilhões cada uma daquelas parcelas dos R$600 que ele libera. Não há dinheiro, o governo já está temendo ter que voltar para credores internacionais, que de certa forma, ainda que sejam para bancos privados, como o BID, o BID não é privado, mas o Banco Alemão, o Banco Francês, bancos privados da Europa, pode levar o governo brasileiro a entrar no FMI. Então, há um cenário trágico e não há expectativa. Razão pela qual o município não dispõe de recursos. Nesta hora, se não é o recurso do governo federal, e aí que está o ponto, a União pode se endividar, é o único ente que pode se endividar, gerar moeda, vender papel, vender título. O município não pode fazer isso, o governo do estado não pode fazer isso, mas o governo federal pode. Então, nós temos um cenário em que, capitaneado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Maia, for aprovado o projeto PL 149, em que o governo liberou 60 bilhões de reais para socorrer, especialmente folha de pagamento e custeio primário e algum percentual disso vinculado à despesa do Covid, 60 bilhões de injeção para estados e municípios e outros 60 bilhões que seriam créditos a receber de parcelamentos municipais e estaduais que não serão cobrados nesse momento. O que perfaz na prática, quando não se paga e se recebe, não se paga 60 e se recebe 60, o governo federal abre uma linha de 120 bilhões de reais. Então, que a população entenda que se hoje a Prefeitura de Marília faz pagamento de folha de pagamento do servidor relativamente em dia, a mão, o socorro é do governo federal. Necessariamente deve ser dito que é uma iniciativa do Congresso Nacional, que é o autor do projeto de lei 149 aprovado, que desencadeou essa complementação em parcelas que o município de Marília recebe alguns 20 e tantos milhões de reais para esta finalidade específica. Então, eu acho fundamental que fique evidente, claro, que se o servidor público de Marília hoje recebe, e se em razão disso há um processo desencadeado de consumo na cidade por esses milhões que compõem a folha de pagamento da prefeitura, dos aposentados, e isso influencia, e isso gera alguma atividade econômica na cidade, é porque esse recurso vem do governo federal, sem o qual nós estaríamos num processo de falência total. Eu acho fundamental
que isso fique claro, votamos favoravelmente, evidentemente, mas alertando que a persistir esse cenário de vedação de atividade econômica, porque hoje não funciona o comércio, já não funciona a parte dos serviços. Daqui a pouco o comércio não funcionando, a indústria estanca a sua produção, porque, embora esteja permitida funcionar, o comércio não está ali na ponta para desembocar para o consumidor final. E o consumidor final perde totalmente a capacidade de compra. Empobrecido vai ficando, e a hora que tiver comércio, não sei se haverá, pessoas existirão, mas não sei se terão capacidade de comprar o que o comércio vai vender. Nós estamos num cenário trágico. A persistir as obrigações de fechamento contínuo, sistemático, há mais de 100 dias praticamente na cidade de Marília, nós estamos encaminhando para uma situação trágica, profundamente dramática, enquanto o comércio não voltar à atividade normal e outras atividades mais. Com respeito às regras e tudo mais, nós precisamos disso, observar isso aí, porque é sério, e ninguém está brincando com essa questão da contaminação. Mas há mecanismos de contenção que permite harmonizar a atividade com a observação sanitária. Porque se nós não entrarmos urgentemente dentro de um projeto, nós vamos ver a nossa cidade numa tragédia econômica e um grande nível de desemprego nessa cidade daqui para dezembro. E vai ser uma tragédia. Então, eu só faço questão de... Esse projeto é importante, fundamental, aprovamos, mas se não é a mão do governo federal, nós estaríamos perdidos nesse processo. Então, voto favoravelmente e peço reserva do meu tempo.